Olá, vocês! Acabou agora a tal da final antecipada do Campeonato Brasileiro. O Internacional assume a ponta, mas antes de falar do jogo de hoje, eu queria pedir para vocês baixarem o aplicativo do OneFootball. Eu vou deixar aqui, como sempre, o link na descrição. Já sabem, né? Notícia em tempo real, eles fazem transmissões de campeonatos e é demais. Então, se você ainda não baixou, baixa aqui que não tem erro. Agora, sobre o jogo de hoje. É interessante porque os dois times vivem momentos completamente diferentes no aspecto mental. O Internacional, que durante um bom tempo encantou os olhos de todo mundo com o Kudê e apresentava um jogo que mantinha o time muito competitivo, com jogadores realmente apresentando muito mais do que se esperava, o Thiago Galhardo sendo uma grande revelação no campeonato. Tudo foi por água abaixo, o Kudê foi embora e aí, de repente, todo mundo virou meio viúva do Kudê, assim, pedindo para ele voltar e olhando para o céu, tá vendo que o time lá estava engrenando. E o Inter indo um pouco por água abaixo aqui com o projeto. Tudo envolvido numa questão política também, um momento de eleição, que geralmente faz com que o clube tenha que tomar algumas decisões internas e tal. E aí vem o Abel, que representa o que no futebol brasileiro é uma coisa muito comum, que você traz um cara que é muito ídolo, para ser um pouco um escudo ali com a torcida em relação a cobranças, já que um projeto foi interrompido, o Abel seria um respiro para o torcedor e também para a diretoria ter um tempo de trabalho. Só que aí o Abel chega e tem aquele choque com a filosofia de jogo, porque é muito diferente do que o Kudê apresentava, só que, claro, o jogo do Abel é muito mais prático, então a adaptação acaba sendo um pouco mais rápida, só que deu muito certo. Só que em meio a isso tudo também o Inter perdeu muitos jogadores importantes. E aí não tinha mais Galhardo, Bosquilha, Moledo, Guerreiro fora. E aí quem mais ficou fora? Saravia, Wendel, enfim. Perdeu muitos jogadores, o elenco ficou ainda mais limitado. E mesmo diante de tudo isso, conseguiu reagir com um trabalho de grupo muito bem feito, um coletivo que se apresenta bem nos jogos, e inclusive estamos falando de um time que também venceu o Palmeiras, por favor, o time que está aí nas finais de tudo. Então tem que tirar o chapéu aí pro trabalho do Abel, que muita gente criticou. Eu também desconfiei muito com a chegada dele ali, da chegada dele. Eu falei, putz, isso daí é só uma jogada da diretoria, vai dar em nada. Inclusive já tem um técnico para entrar no lugar do Abel, que me lembra muito uma coisa que aconteceu na Itália na temporada passada, em relação ao Milan, que o Pioli assumiu ali e conseguiu fazer o time começar a jogar, e aí já tinham decidido que ele ia embora, já tinham contratado um novo técnico, mas por ele ter feito uma campanha absurda ali, desistiram da contratação do novo técnico, Pioli ficou e continua fazendo um ótimo trabalho. Do lado do São Paulo é o total oposto disso, é um time que está na fila há muito tempo, e tudo que está acontecendo com o São Paulo é mais do mesmo de um time que está na fila. A situação de 2020-21 do clube é muito parecida com o que aconteceu em 2009 com o Palmeiras. E isso é uma coisa que todo palmeirense comenta, porque quem passou por isso uma vez sabe dos sinais que acompanham essa situação. Então o time do Diniz nunca foi um time estável e que, apesar de muita gente falar assim, tem que pedir desculpa pro Diniz, o cara realmente está conseguindo transformar tudo, é um time que mentalmente nunca esteve no lugar, assim, não é um time tranquilo, vive debaixo de uma pressão, tem muitos jovens no time, como tantos outros clubes brasileiros que conseguiram se resolver aí na temporada com algumas descobertas, mas é um time que não tem liderança. Para começar, o técnico ele perde muito a cabeça, então o Diniz tem esse jeito dele meio explosivo que ninguém sabe muito bem o que esperar. E do nosso lado aqui de fora, como foi a situação com o Tietê, que todo mundo achou bem desrespeitosa, ou quase todo mundo, não se sabe como os jogadores lidam com isso, o grupo lida com isso dentro do vestiário, porque a gente não tá lá. Mas já começa um pouco esquisita essa liderança de fora do campo, e dentro do campo também falta. Hoje foi um exemplo disso. O cara que é o mais experiente, o mais caro, que jogou na Europa há muitos anos, é o jogador que tem que assumir algumas responsabilidades nesses momentos, porque é o cara que tem mais respeito, respaldo, mas também experiência em situações assim adversas.
Então o Daniel Alves foi correndo pro vestiário, nem assumiu ali a frente do time para dar uma coletiva, para explicar o que pode estar acontecendo. Acabou sobrando ali pro Reinaldo, né? Mas no geral, esse time do São Paulo me faz acreditar hoje que realmente acabou pro São Paulo. Porque quando você já tá na fila, essa pressão vem e os resultados eles não acontecem, o time já entra muito inseguro dentro de campo. E o São Paulo já tem uma proposta de jogo que traz essa insegurança. Então, por mais que o Diniz seja muito fiel aos princípios dele, da filosofia da bola ali, do que ele faz, e que ele até consegue alegrar quem não torce para o São Paulo, porque torna o jogo bem dinâmico muitas vezes, acaba que ele morre abraçado com algumas crenças, né? Hoje, apesar de muitos erros individuais do São Paulo, um time que faz a saída de bola como a que o São Paulo faz, e o Inter é o time que marca com total pressão ali em cima para roubar a bola, como foi o caso que o Patrick conseguiu fazer, que é um grande jogador, eu adoro o Patrick, acho ele um touro dentro de campo, é um risco que você corre. Então, se você quer sair tocando bola quando o seu time adversário está te sufocando dentro da sua própria área, você está muito perto de tomar um gol. E isso, para um time que já é inseguro, que já tomou muitos gols da mesma forma, acaba sendo um buraco ali que eles entram e não conseguem sair. Então, o São Paulo, hoje, além de sair, basicamente, desse caminho que trilhava de uma boa sequência ou apresentar um futebol que fazia com que as pessoas quisessem se desculpar ali com o Diniz, até o fato do Rogério ter meio que negado o São Paulo, ido para um rival, o todo-poderoso Flamengo ali, isso fez com que de alguma forma a paz reinasse por um tempo ali nas regiões do Morumbi, só que tudo isso, óbvio, não dura se o time não ganha nada, já não seria uma boa avaliação do trabalho do Diniz na mídia e para os torcedores se ele, assim, ponto a ponto, no final, acabasse perdendo, ainda jogando bem, fazendo o papelão que fez, passando vexame dentro de casa, dentro do Morumbi, para o Inter, né? É bem difícil de engolir. Então, além disso tudo, o São Paulo já vive internamente um momento completamente confuso, busca uma identidade há muito tempo que não encontra, e desde então não sobra nada. O que sobra para o São Paulo hoje em dia é a sua história, que apesar de grandiosa, há muito tempo é só isso que eles podem se apegar, porque daqui para frente não dá nem para olhar e enxergar uma esperança de realmente um trabalho a curto prazo ali de melhora, como um todo, como clube mesmo, como presença dentro do futebol brasileiro. Então, o jogo de hoje é só uma resposta para um acúmulo do que o São Paulo tem sido em todos os últimos anos. Queria saber a opinião de vocês, se o São Paulo saiu de vez da briga pelo título, não digo em questão de pontuação, porque óbvio está ali perto e o campeonato é disputado, mas sim por postura e como lida com derrotas e adversidades. É isso, um beijo, até o próximo vídeo.